passando e ver as pessoas conversando. E eles me levaram, e lá em cima no céu, é engraçado que eu não sentia medo. Eu fui subindo, e lá no céu abriu um grande buraco, e ali nós passamos. Naquele lugar que eu cheguei, eu via anjos voando para o lado, voando para o outro, anjos andando, anjos conversando. Eram muitos anjos. Eu vi assim muitas árvores, e de longe, uma certa distância, longe, eu vi um trono que saía, resplandecia a luz dele. Aquilo era uma luz muito forte. Aquela luz então saía daquele trono. Eu pude perceber, e quando eu olhei para o anjo que estava do meu lado e perguntei: o que é aquilo? Ele disse: ali é o trono da glória de Deus. E naquele momento que eu vi aquele trono, eu olhei para o chão e tinha vários buracos no chão. Olhei para aqueles buracos e entrava anjo e subia anjo. Entrava anjo e subia anjo. Eu perguntei para o outro anjo: o que eles estão fazendo? Ele disse: olha com teus próprios olhos. E quando eu olhei então para os buracos, eram pessoas sendo livradas de assalto, acidentes. O anjo ia lá, livrava de vários males. Nosso pai, o anjo falou, ele envia anjos para nos livrar. E os anjos subiam, eu achava muito interessante aqui. Aí tinha um anjo na minha frente, eu perguntei para ele, ele tinha uma face como uma face de uma pessoa, porém tinha glória no rosto dele. O que vocês fazem nesse lugar? Ele falou assim: nós moramos aqui. Eu falei: mas como vocês se alimentam? Eu não estou vendo comida aqui. Ele disse: nós nos alimentamos adorando a Deus. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos fortalecemos. E assim ele falou para mim, eu fiquei maravilhado. Depois eu me aproximei do trono, uma certa distância, e tinha um lago. Esse lago de cristal ia em encontro do trono. E aquela água brilhava, aquela água de cristal. E lá eu pude ver de longe aquele brilho que era o próprio Deus. E do lado direito estava Jesus sentado. E é engraçado que na frente dele tinham vários senhores sentados, de barba branca. Estavam todos sentados, calados, e estavam todos observando o trono, atônitos. E uma coisa mais interessante que eu observei naquele lugar foi que aquele lugar tinha um som próprio, um som de uma cidade. Eu não sei falar, eu sei que uma cidade que tinha um próprio som. Eu estava ali, mas estava ouvindo um som sobrenatural, que trazia paz. Aí o anjo falou: aqui no céu é movido de som. Nós ouvimos o som de adoração. Eu pude ficar maravilhado com aquilo. E foi quando então, passou alguns minutos, os anjos pegou no meu braço: está na hora de voltar. E me levaram para baixo. Quando chegou embaixo, os dois anjos estavam lá já. Era um anjo de fogo. E esses anjos que estavam, abriu a boca para falar, mas a voz não saía dele. A voz saía de um vazio, porém era um som de várias vozes, todas juntas. E aquela voz, ela falava: de ti farei um grande homem de Deus, e onde tu fores, eu vou curar, libertar. E quanto mais almas tu ganhares, mais eu te usarei na face da terra. E depois que ele falou aquilo, abriu um quadro na minha frente. Esse quadro, quando abriu, eu via pessoas que não tinham pernas, crescia. E eu estava lá ministrando. E eu via pessoas recebendo dente de ouro. Eu ficava assim, olhando e nunca tinha visto aquilo. Aí depois eu via os paralíticos levantando da cadeira de roda e andando, e eu ministrando. Aí o anjo falou: dessa mesma maneira eu te usarei a partir de hoje. Aí eu recebi uma unção forte no corpo. Foi quando eu fui apagado e fiquei anestesiado, e os anjos subiram. Depois que esses anjos subiram, demorou alguns minutos, então a minha mãe abre a porta e eu fiquei assustado e não sabia o que tinha acontecido comigo. A partir desse momento, eu não fui mais a mesma pessoa. Hoje sou conferencista internacional, prego no Brasil inteiro e fora do país, e Deus tem surpreendido através do seu poder. Após o anjo ter falado comigo que quanto mais alma eu ganhava, mais ele fazia milagre, eu abri um propósito com Deus de até 2020 ganhar para Jesus 1 milhão de almas, e temos já visto muitas almas se renderem aos pés de Cristo. A partir desse momento, então, eu comecei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, e no primeiro culto que eu fui assistir, começou o louvor, eu não suportei a glória de Deus, e eu começava a olhar para as pessoas começavam a cair no chão, arrebatadas, anestesiadas, e ninguém entendia aquilo. E na outra semana eu fui convidado para um culto, e me deram uma oportunidade, eu não sabia nem falar, e nessa oportunidade